teus pés, minha vida te entrego. Meu Salvador, bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. Chagas, pureza para o maior pecador. Oh, pois que é mais alvo do que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve,
eu serei mais alvo, mais alvo. Espero por ti, espero por ti, espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti, espero por ti. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas a terra. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com o canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? É com alegria que eu cumprimento os amados irmãos na santa paz do Senhor. E uma boa noite para todos os amigos que estão aí conectados conosco. A palavra diz que celebrai com alegria ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar, para adorar, para cultuar aquele que vive, aquele que reina, aquele que a sua misericórdia é para sempre. Neste momento eu vou estar orando ao nosso Deus, soberano Deus e eterno Pai. Neste momento, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por todos os feitos, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Deus, neste momento, Senhor, eu entrego a ti, Pai, este culto, Pai. Que o Senhor venha se fazer presente, ó Deus. Que o Senhor venha falar, Pai, em cada coração que está aí nesta noite, ouvindo a palavra do Senhor. Pai, que o Senhor Jesus venha alegrar as nossas vidas. Que o Senhor venha, Pai, alegrar, Pai, os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, nesta noite possa trazer renovo. Que a tua palavra, ó Deus, nesta noite possa trazer esperança, Senhor Jesus. Pai, é com muita alegria, Senhor, que nós te adoramos. É com muita alegria, Senhor Jesus, que nós te rendemos louvores nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, Pai, as nossas vidas. Venha abençoar, Senhor Jesus, cada um, Pai, que está aí nos seus lares agora, Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, a nossa cidade, ó Deus. Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos de misericórdia, ó Deus, sobre a nossa nação. Pai querido, Pai amado, que nesta noite o Senhor acampa os teus anjos, Pai, ao redor do teu povo. E livra, Senhor, e guarda, ó Pai, de todo o mal.
Pai, em nome de Jesus, receba, Deus, o nosso louvor. Receba, Senhor Jesus, a nossa adoração, Pai, nesta noite. Porque tudo, Senhor, que for feito aqui, Pai, é para honra e glória do Teu santo nome. Aleluias. A oportunidade de estar com o ministério de louvor nessa noite, para estar assim, adorando o nome do Senhor. Aleluias. Saudamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Nós sabemos que só Ele é digno de toda honra e de toda glória. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós sabemos que não há outro como Ele. Porque nós temos a certeza e convicção que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim. E por isso que nós estamos aqui, porque nós temos essa certeza que não há outro como Ele. Amém? Vamos adorar o Senhor. Você que está aí do outro lado, nos vendo, vamos adorar o Senhor. Convide todos aí que estão na sala, na cozinha. Tire um tempinho e vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Teu e é tudo pra nós. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus.
Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Aleluias. Este é Jesus Cristo, e nos cobre em todos os momentos de luta que nós passarmos. Ele está conosco, nos cobrindo com seus braços de amor. Aleluias. Vê o que vier em sua vida, confie nele. Deus está conosco, Deus está contigo nessa noite. Amém? Pode vir lutas, pode vir tempestades, mas o amor dele não falha. Ele é fiel para com os seus. Aleluia. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo vive está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que Se o és trovão, Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse louvor, ele tem uma letra maravilhosa. Fala do sofrimento de Jesus naquela cruz por nós. O que Jesus fez por nós, ninguém faria. É o amor de Deus na pessoa de Cristo ao se entregar naquela cruz. E a cruz é a nossa história, a história da redenção. E tudo que Jesus passou na cruz, o sofrimento, a humilhação, a dor, tudo que ele passou por nós é prova do seu amor. É o plano perfeito de salvação de Deus. Preste atenção na letra desse hino. Deus, o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração. Amém? Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz, seu sofrimento
é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo quando penso nisso, eu choro. Ainda estou ali parado, olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora suas mãos feridas, marcadas, guardadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Neste momento eu convido o irmão Silvano para estar ministrando as ofertas e logo em seguida o irmão Luan vai estar adorando o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, mandar um abraço para todos os irmãos, amigos que estão aí conosco nessa live. Nós estamos muito felizes por ter a presença de todos vocês aí conosco. Eu quero mandar um abraço para os irmãos da igreja. Tem muitos dias que nós não nos encontramos aqui no templo para adorar a Deus, mas eu creio que nós estamos com um lar de adoração, né? Cada casa é um lugar de adoração ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada família da igreja, os gideões, as senhoras, os jovens e adolescentes e as famílias dessa igreja. Deus abençoe também a sua vida daqui de Matina, de outras cidades, de outros estados, que sempre nos acompanha aí nessa live. Deus abençoe a sua vida. Quero te pedir nessa noite, meus irmãos, compartilhe essa live para os seus amigos, os grupos do WhatsApp, mande aí para as redes sociais, para que outras pessoas também possam participar conosco desse culto nessa noite. Nesse momento, meus irmãos, nós, como de costume, em todos os cultos, nós temos a oportunidade de adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Nesses dias de pandemia, nós não estamos reunidos no templo, estamos fazendo os cultos pela transmissão, mas você pode
contribuir com o seu dízimo, né? Temos aí um telefone, você pode entrar em contato com as lideranças da igreja. Temos também uma conta aí, talvez você não é de Matina e quer abençoar esta obra, quer abençoar esse trabalho, você pode contribuir com a sua oferta de gratidão a Deus, de louvor a Deus e abençoar esta obra. Você pode semear na casa de Deus, plantar semente, contribuindo na obra de Deus. E você vai ser abençoado. E a obra do Senhor também vai ser abençoada. Então, meus irmãos, não deixe de contribuir, não deixe de trazer os seus dízimos para a casa do Senhor, porque a obra de Deus continua, o trabalho continua, e Deus continua abençoando a sua igreja onde nós estivermos. E logo, logo, nós cremos que Deus nos dará a oportunidade de retornarmos a congregar juntos na casa do Senhor. Mas por enquanto, dessa forma que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe a sua vida, você que costuma abençoar esta obra. Deus abençoe a sua família e a sua casa. Amém? Neste momento nós vamos orar pela vida de todos os irmãos, da igreja, dos amigos aí conosco, de todos aqueles que investem na obra de Deus, que contribuem na obra de Deus. Então você tem essa oportunidade nessa noite de contribuir na obra do Senhor Jesus. Deus e Pai, nesse momento eu adoro o Senhor, Pai. Eu louvo ao Senhor pela vida, pela saúde. Ó Deus, o Senhor tem nos sustentado de pé durante as crises que nós estamos vivendo. Ó Pai, eu quero nesse momento apresentar a vida de Tua igreja, a vida dos irmãos, das famílias, de todos os irmãos e amigos que estão conosco nessa live. Eu quero apresentar essas vidas em Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada lar, cada casa, cada família, cada membro dessa igreja. Abençoe a vida financeira dos irmãos. Ó Deus, não deixe faltar o pão de cada dia na mesa dos Teus filhos. Abençoe, meu Deus, ó Deus, o trabalho de todos eles. Venha livrar deste vírus, dessa doença, ó Pai, dê proteção para o Teu povo. Abençoe a nossa cidade de Matina, ó Deus, aqui na Bahia. Ó Deus, o Senhor possa nos proteger, ó Pai, que a mão do Senhor esteja, ó Deus, nos livrando. Eu oro, meu Deus, pelo nosso estado, o estado da Bahia nessa noite, ó Pai. Ó Deus, eu oro também pela nossa nação, pelo Brasil, Senhor, o país que nós amamos de coração. Venha abençoar a nossa nação, Jesus. E, ó Deus, venha livrar os Teus filhos, meu Pai, deste vírus e da morte, Senhor. Abençoe, meu Deus, as famílias enlutadas. Abençoe aqueles que estão em recuperação e aqueles ainda, ó Pai, que não se contaminaram, que o Senhor possa proteger, ó Deus, e retirar toda a dor do nosso coração. Ó Pai, nós cremos também que é no agir de Deus, no tempo de Deus, tudo vai dar certo, tudo vai ocorrer bem, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, que nós amamos de coração. Por isso, ó Pai, nesta noite eu quero Te pedir, Senhor, que abençoe de forma maravilhosa todos que estão conosco, em nome de Jesus, amém. Oi, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quem souber a letra desse louvor e quiser louvar aí de casa. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a presença aumente. Eu me rasgo
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Pela glória, a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluias. Eu gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de Abacuque 3:17, que diz que: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione e o produto da oliveira e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Amém? Esse versículo nos deixa bem claro que, independentemente da situação, nós temos que nos alegrar, nós temos que
adorar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou estar louvando o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluias. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Oh, aleluias! Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa terra não te mata, vai te fortalecer, e é neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalte o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adore Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Oh, aleluias! É adorando o nome do Senhor, irmão, que você vai vencer essa guerra, amém? Glória a Deus. Eu convido você que está aí nos ouvindo, você que está aí
adorando o nome do Senhor, para estar aí compartilhando, né? Compartilhando aí essa live, pelo menos com 5 amigos. Compartilhe aí nessa noite e vamos anunciar o nosso Jesus, amém? Eu vou estar orando, entregando assim o nosso preletor nas mãos do Senhor, que o Senhor possa estar assim usando conforme a vontade dEle. Soberano Deus e Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Pai, o teu servo que vai trazer a tua palavra, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa estar falando, Pai, o coração dele. Pai querido, Pai amado, que ele possa estar sendo um vaso usado por ti nesta noite, Senhor. Deus, que nesta noite, ó Pai, a tua palavra possa encontrar guarida, Senhor. A tua palavra, ó Deus, possa encontrar corações, Pai, abertos para ouvir, para meditar, para aprender, para viver aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Deus. Abençoa poderosamente, ó Pai, a vida do teu servo Isaac, Senhor. Enche ele com a tua graça, com o teu poder. E que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém. Cumprimento a todos, amados irmãos e amigos, uma gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Confesso para os irmãos que já estou sentindo falta das reuniões da igreja, em que todos juntos, em um só amor, em uma só alegria, erguemos as nossas vozes e colocamos todo o nosso corpo, todo o nosso ser, nossa alma, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas, como ainda não é possível participar assim com os irmãos, nós também nos alegramos com momentos como esses, com oportunidades como estas que as redes sociais nos oferecem para podermos compartilhar uma porção da palavra de Deus para a edificação nossa, de cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Que possamos a cada dia voltar os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas almas para a verdade que é a palavra de Deus. Eu convido os irmãos que tiverem acesso à sua Bíblia. Nós vamos estar lendo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Capítulo 1, vamos estar lendo até o versículo 12, para a nossa reflexão nesta noite. Amém? Assim diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1 até o versículo 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual ouviste pela palavra da verdade o evangelho que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e espalhando, assim como ocorreu entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo, em nosso favor, e também nos contou o amor que tendes no Espírito. Por este motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato,
Igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amados irmãos, nós estamos vivendo um momento crítico mundial, né? Por conta da pandemia do novo coronavírus, nós não estamos podendo reunir como igreja e participar da comunhão fervorosa que deve ser vivida pela igreja nos dias em que vivemos, assim como a igreja de Deus viveu no primeiro século. É um problema difícil, porque nós sentimos a necessidade de estar junto com os irmãos, de pegar na mão dos nossos irmãos e cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Esta é uma alegria que permeia o coração de todo servo de Deus e de todo cristão. Mas o momento que nós estamos vivendo não permite que façamos desta maneira. O momento é crítico, é difícil, nós estamos cientes de que não estamos sofrendo uma perseguição religiosa. É um problema de saúde pública e que, como igreja, nós sabiamente devemos obedecer às autoridades competentes na área da saúde e obedecer os decretos impostos pelas autoridades civis da nossa cidade, do nosso país. Então, amados irmãos, estamos limitados neste momento, mas graças a Deus nós temos as redes sociais e temos a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos: em quais aspectos devemos estar unidos nos dias em que estamos vivendo? Como eu já mencionei, são dias em que devemos estar distantes uns dos outros. Mas em quais aspectos nós devemos e temos que estar unidos nos dias em que vivemos? A resposta é em oração. A resposta é em oração. Nós devemos e temos, como povo de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, igreja de Deus, estarmos exercitando, usando essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, com o propósito de edificarmos uns aos outros, agradar a Deus através dessa maravilhosa bênção de Deus, acessível a todo cristão e a todo que quer achegar-se a Deus. É momento de estarmos unidos em oração. No texto em que nós lemos, nós podemos observar pelo menos dois aspectos importantes relacionados à oração que nós podemos fazer um para com o outro, para os nossos irmãos. Nós podemos observar no primeiro versículo que o apóstolo Paulo não está sozinho. Ele está na companhia do irmão Timóteo.
um dos seus filhos na fé, e estavam unidos em oração em prol de determinado grupo de irmãos, em prol de uma igreja de Deus. É o que diz aqui a palavra de Deus, no versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós. Ou seja, Paulo estava com o nosso amado irmão Timóteo, juntos, empenhados, orando por determinada igreja, por determinado número de irmãos que havia aceitado e reconhecido a Cristo como nosso Salvador. Também, irmãos, é importante observar essa verdade nos dias em que vivemos. Estamos vivendo tempos de distanciamento social, mas nós podemos estar unidos, juntos, em oração, em prol de um bem comum, em prol de cada um dos nossos irmãos, em prol da nossa sociedade, em prol da nossa igreja. No texto em que lemos, nós encontramos inúmeras verdades importantes relacionadas à oração. Nós podemos observar nesse texto pelo menos 2 aspectos importantes relacionados à oração que nós podemos fazer em prol dos nossos irmãos, aqueles que estão longe de nós. O primeiro aspecto é a oração como ação de graça. Esta é uma verdade bíblica. Nós estamos distantes, mas nós podemos sim, em determinado momento, estabelecer um tempo para nós orarmos, buscar a Deus em gratidão pela vida dos nossos irmãos que já foram alcançados pela graça de Deus. Nós podemos observar essa verdade. O que diz no versículo 3 afirma isso: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós. É o que temos que entender, que a oração também é uma ação de graça a Deus. Você pode exaltar a Deus, glorificar o nome de Deus no momento que você está orando a Ele, mas você também pode oferecer um sacrifício de oração em ação de graças a Deus em prol de outras pessoas. Essa é uma verdade que o texto nos mostra e nos incentiva a fazer, assim como os nossos irmãos em Cristo fizeram no primeiro século. A oração como uma forma de gratidão a Deus, ação de graça a Deus pela vida de outras pessoas. Olha o que diz o versículo 3: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós. Olha o que esses homens estão afirmando. Irmãos, nós estamos dando graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós. Essa é uma verdade relacionada, irmãos, à oração. Quando você ora por outras pessoas, quando você ora por irmãos que estão distantes de você, e até mesmo aqueles que estão próximos de você, você nada mais, nada menos está fazendo do que dar graças a Deus, prestando uma ação de graças a Deus, gratidão a Deus pela vida daquela pessoa. Isto reflete o nosso amor que temos que ter uns para com os outros. Portanto, amados irmãos, esse é um dos aspectos importantes da oração que nós podemos exercitar. Gratidão. A palavra nos afirma que Paulo e Timóteo estavam gratos a Deus pela fé daquela igreja em Cristo Jesus. Eles estavam orando em gratidão ao Senhor
pela fé, porque aqueles irmãos haviam aceitado e depositado a sua confiança na obra redentora de Cristo na cruz. Este é um dos motivos pelos quais devemos estar orando uns para com os outros. A palavra afirma que Paulo e Timóteo estão empenhados em orar com uma ação de graça ao Senhor pela vida dos irmãos que haviam estabelecido a sua fé em Cristo. É o que diz a palavra de Deus, versículo 3 e 4. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. O fato de termos outros irmãos servindo a Deus, mesmo que distantes, através das lives, assistindo a palavra de Deus, é motivo de darmos graças a Deus, orar ao Senhor em gratidão, porque tem pessoas regeneradas que estão dando crédito à palavra de Deus e que foram transformados pela palavra de Deus, que creram na obra redentora de Cristo na cruz, depositaram toda a sua confiança no sacrifício vicário de Cristo na cruz pela vida dele. Este é o motivo, amados, pelo qual devemos orar ao Senhor em gratidão pela vida dos nossos irmãos, também alcançados pela graça de Cristo. É o que o apóstolo está afirmando aqui. Desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Oração como forma de gratidão, como ação de graça a Deus. Amados irmãos, nós estamos distantes fisicamente, mas podemos viver unidos em oração uns para com os outros. Nós podemos colocar em prática esta bênção que Deus nos concedeu, interceder ao Pai, ser grato a Deus pela vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Essa gratidão de Paulo e Timóteo pela vida daquela igreja é resultado de que aqueles irmãos haviam crido, acreditado na obra de Jesus Cristo na cruz. Nada mais pode alegrar qualquer um outro cristão a não ser o conhecimento de que alguém entregou sua vida a Jesus e está firme na presença do Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Oração como ação de graça. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. E outro aspecto importante da gratidão de Paulo, e do amor que tendes para com todos os santos. Aquela igreja havia entregado a sua vida a Jesus Cristo. E partilhava e vivia um amor comunitário uns com os outros. Paulo e Timóteo empenham-se em oração, em gratidão, como ação de graça a Deus pela vida daquela igreja, porque eles haviam acreditado no sacrifício de Cristo e porque agora eles já estavam sendo transformados, estavam vivendo uma das essências da igreja, que é o amor comunitário, o amor ao próximo, o amor um para com o outro. Estes são motivos para que possamos ser gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Que possamos, amados irmãos, a cada dia exercitar esta ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, a oração. Paulo e Timóteo estão afirmando àquela igreja que eles estão prestando uma ação de graças a Deus, lembrando deles em oração. Desde o dia em que eles ouviram falar da fé daquela igreja, desde o dia em que eles ouviram falar que aquela igreja estava vivendo um amor, o amor comutativo, o amor comunitário entre os irmãos. Nós
não estamos podendo estar juntos, mas nós podemos estar unidos em oração. Seja grato a Deus por pessoas regeneradas, que creram no sacrifício de Cristo e que vivem o amor de Cristo, ainda que distante. Outra verdade importante nessa palavra é o que está no versículo 5, mas vamos estar lendo a partir do versículo 3 para que os irmãos entendam melhor. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu. A alegria de Paulo e Timóteo é porque aqueles irmãos estavam vivendo a graça de Cristo, a confiança em Cristo e o amor comunitário, resultado de uma esperança maior. E que esperança maior é essa? A esperança que a eles estavam reservada no céu. A partir do momento, irmãos, que nós conhecemos a graça de Cristo, a partir do momento em que nós entendemos a graça de Cristo e viemos para Cristo, nós começamos a viver em amor com a nossa igreja, com os nossos irmãos, por causa de uma esperança maior, a esperança que está reservada no céu, a esperança da salvação. Essa era a alegria daqueles irmãos. O que os estava fazendo é agir, interceder em oração àquela igreja com uma ação de graça a Deus. Isto porque aqueles irmãos já estavam vivendo o gozo, a alegria do que é ter esperança nos céus. O mundo vive um caos, o mundo vive um desespero. Quando nós olhamos para o cenário mundial, o que nós vemos? A princípio, nós vemos tristeza, mas quando olhamos para a realidade do mundo, nós podemos ver o que é corrupção, é homicídio, são roubos, tudo aquilo que vai contra a harmonia com o próximo, com a sociedade. Porque o mundo não tem esperança, a esperança que está reservada no céu. Para o mundo tem que ser tudo aqui e agora, imediatamente, porque talvez amanhã não estará vivo mais e não gozou dos prazeres que o mundo pode oferecer momentaneamente. Esta é a ideologia do mundo. Por essa razão matam, por essa razão roubam, por essa razão há tanta corrupção, principalmente na política, em todas as áreas, que não tem a esperança reservada no céu. Paulo e Timóteo estão sendo gratos a Deus por um determinado número de pessoas, uma igreja que já havia crido no sacrifício de Cristo, estavam vivendo o amor, resultado de uma esperança reservada no céu. É por essa razão que o mundo vive um caos, eles não têm a esperança que está reservada no céu. E a palavra de Deus vai dizer que esta esperança, ela só pode ser fruto da palavra de Deus e da verdade que há na graça de Deus através de Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 5 ainda, mas para que vocês entendam, vou estar lendo o versículo 3 a 5. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual ouviste pela palavra da verdade do Evangelho que vos alcançou. Olha, o mundo não tem esperança, porque eles ainda não ouviram, não deram ouvidos à palavra da verdade do Evangelho. A palavra da verdade do Evangelho é o que realmente pode transformar as vidas
que ainda estão vivendo um sistema de depravação em todas as áreas. A palavra da verdade do Evangelho foi que transformou a vida daqueles irmãos, motivo da gratidão do apóstolo Paulo e Timóteo, a vida deles. E só a palavra da verdade do Evangelho é que pode realmente trazer ao ser humano uma esperança, uma expectativa de vida melhor. Só a palavra que realmente pode o levar a abandonar o mundo, aos prazeres momentâneos, às alegrias que o mundo pode oferecer momentaneamente, e sim, deixar tudo isso por amor e por desejar uma esperança maior, que é a esperança que está reservada no céu. Esta é a nossa esperança, esta é a esperança do cristão. Esta é a esperança de todo aquele que veio a Deus através de Cristo, através do Evangelho, da boa notícia relacionada ao plano de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Uma expectativa de vida eterna. Esta é a verdade. E o apóstolo Paulo se alegra. E o apóstolo Paulo diz que ele, desde o momento em que ouviu falar que aqueles irmãos, os irmãos de Colossos, estavam vivendo no amor de Cristo, firmados na confiança no sacrifício de Cristo, vivendo em amor, por causa da esperança que estava reservada no céu a eles, fruto do ouvir a palavra de Deus, do dar crédito à palavra de Deus, a comunicação do Evangelho, ele se alegra e ele presta culto de gratidão ao Senhor em oração. É o que ele afirma no versículo 3: nós damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós. Nós estamos sendo gratos a Deus, porque o Evangelho havia alcançado aqueles irmãos. O Evangelho havia frutificado na vida daqueles irmãos, e eles já estavam com a expectativa da esperança. Havia abandonado o mundo para viver nessa esperança, que traz uma harmonia entre irmãos e entre pessoas de diferentes costumes, de diferentes etnias, de diferentes hábitos. O Evangelho causa isso. O Evangelho causa um amor comunitário entre os irmãos. Paulo nunca havia estado em Colossos. Não foi ele que fundou a igreja de Colossos. O mais provável foi Epáfras que fundou essa igreja. Mas quando ele ouviu falar dessas verdades relacionadas à igreja, ele não cessou de orar por aqueles irmãos. Ele não cessou de ser grato por aqueles irmãos, irmãos que ele nunca tinha visto, irmãos que ele nunca tinha pegado na mão, mas sabiam que eram irmãos que estavam direcionados ao céu, irmãos que estavam firmes na palavra de Deus, que haviam sido alcançados pelo Evangelho. Esse é o primeiro aspecto da nossa oração, que deve permear a nossa oração. Oração como ação de graças a Deus por pessoas que já foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas que muitas das vezes nós não conhecemos, mas sabemos que são servos de Deus e que também têm em seus corações depositado a esperança da salvação que estava reservada no céu, vindo a eles através da palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho qual Paulo diz, o Evangelho que vos alcançou, versículo 6, da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus. Paulo diz que o Evangelho estava frutificando entre eles, desde o dia em que eles ouviram a graça de Deus. Ou seja, o Evangelho tem esse poder de transformar vidas. O Evangelho tem esse poder de abençoar a vida em todos os aspectos da vida, principalmente com a bênção da salvação. Retirar o criminoso da prática
prática criminosa e colocá-lo em um lugar de destaque diante de Deus. É tirar o corrupto da corrupção e colocá-lo como referência de homem sério, porque é um homem de Deus. O Evangelho tem esse poder e nós devemos alegrar-nos em ações de graça pela vida dos irmãos que já foram alcançados por este Evangelho. Evangelho, o qual o apóstolo Paulo diz que chegou àqueles irmãos através de Epáfras. Aí ele fala no versículo 13: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo leal, ministro de Cristo, em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes para todos os santos. Que o Evangelho causa transformação. A partir do momento que nós somos alcançados pelo Evangelho, as nossas vidas transformam. E nós começamos a amar irmãos como familiares, parte da família de Deus, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Essa é a primeira verdade relacionada nesse texto. Nós podemos sim, irmãos, estar unidos em oração. A primeira verdade que eu pude ver nesse texto é que a oração, como ação de graça, é um dos aspectos em que nós podemos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. O segundo aspecto relacionado à oração que nós podemos fazer em prol dos nossos irmãos em Cristo Jesus, é a oração com súplicas. Não somente ser grato a Deus, mas a oração com súplicas, ou seja, pedidos. Súplicas significa pedidos insistentes. Pedidos insistentes. Pedidos insistentes. Nós podemos sim beneficiar os nossos irmãos nos dias em que estamos vivendo, com pedidos insistentes. A palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 9, que o apóstolo Paulo e Timóteo não somente estavam orando ao Senhor como uma ação de graça a Deus pela vida daqueles irmãos, mas como eles estavam orando ao Senhor com pedidos insistentes em prol da vida daqueles irmãos. Olha o que diz o versículo 9, primeira parte: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desses fatos, igualmente não deixamos de orar por vós. Não deixamos de orar. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar, pedidos insistentes a respeito das necessidades que os nossos irmãos talvez possam estar sofrendo e tendo. Este é um aspecto da oração pelo qual nós podemos sim abençoar a vida dos nossos irmãos em Cristo que foram regenerados. Paulo e Timóteo ora insistentemente pela vida daquela igreja. A palavra de Deus vai nos dizer que eles insistem com Deus em oração pela vida daqueles irmãos. E o motivo ainda está no versículo 9. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desses fatos, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Está aí um dos motivos preciosos. Se você ainda não tem um motivo aparente para orar para o seu irmão no momento que estamos vivendo, ore, assim como Paulo e Timóteo. Ore para que eles sejam cheios do conhecimento e da vontade de Deus. Se você orar assim, você está orando correto, conforme a palavra de Deus. Todos nós podemos orar assim, relacionado aos nossos irmãos. Todo conhecimento que temos relacionado à vontade de Deus ainda é pouco.
E quando nós oramos assim, Deus o abençoará com esse conhecimento da sua vontade. A palavra de Deus diz que Paulo estava orando insistentemente para aquela igreja, para aqueles irmãos, para que eles pudessem ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Se você ainda não tem um motivo aparente para continuar orando para os seus irmãos, para a sua igreja, ore para que ele seja cheio do conhecimento da vontade de Deus. Ore para que ele viva com sabedoria nos dias difíceis e maus. Ore para que ele tenha entendimento espiritual e saiba lidar com as questões difíceis surgidas ao longo da jornada cristã. Este é um dos motivos pelos quais nós podemos estar orando pelos nossos irmãos, se não temos um motivo aparente, outro motivo para orar. Ore por outros e ore também por esses, porque é bíblico que nós, como igreja, povo de Deus, oremos uns com os outros. É uma verdade bíblica relacionada à palavra de Deus, relacionada à igreja, a nós. Nós podemos sim sustentar os nossos irmãos em Cristo Jesus em oração. A oração pode muito em seus efeitos. Não é à toa que o apóstolo Paulo está orando por esses irmãos. Os irmãos que ele nunca havia visto, de uma igreja que ele não havia fundado, mas que eram também irmãos em Cristo Jesus. E o sentido principal desta oração é para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, para que eles vivessem com sabedoria naquele momento, para que eles tivessem entendimento espiritual para poder lidar com as questões difíceis relacionadas à igreja, relacionadas à verdade bíblica, à verdade da palavra de Deus, para que eles pudessem discernir o que era certo e o que era errado. Isto é de Deus, isto não é de Deus. É necessário entendimento espiritual para que, como igreja, nós possamos identificar o que é certo e o que é errado, o que é e o que não é de Deus. Se nós não temos muitos motivos para orar para os nossos irmãos, nós podemos sim orar nessas direções. Ore para que Deus o encha de todo o conhecimento da sua vontade. Indispensável é aquele que quer agradar a Deus, conhecer a vontade de Deus. Ore para que ele viva com sabedoria. Ore para que ele tenha entendimento. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Por esse motivo, nós também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para que propósito? Precisamos conhecer a vontade de Deus e ter entendimento e sabedoria espiritual. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 10, e tudo isto com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Este é o propósito pelo qual devemos conhecer a vontade de Deus, andar com sabedoria e entendimento espiritual, para que nós possamos andar de modo digno, viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento da vontade de Deus.
Versículo 11 vai dizer: sendo fortalecido com todo poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Conhecer a vontade de Deus é indispensável para que possamos permanecer firmes ao longo da jornada cristã. Se você não tem muito motivo para orar para os seus irmãos, ore para que ele conheça plenamente qual a vontade de Deus. Ore para que ele viva com sabedoria. Ore para que ele tenha entendimento espiritual, para que ele possa lidar com as adversidades da vida e para que ele possa continuar firme ao longo da jornada cristã, com constância absoluta e firmeza de ânimo na trajetória. Ore por esses motivos. Nós estamos distantes fisicamente, mas podemos estar unidos em oração pelos nossos irmãos, para que no momento em que nós pudermos estarmos juntos, esses irmãos venham fortes para a igreja, esses irmãos venham com alegria, eles venham com ânimo, eles venham com um sorriso estampado no rosto. É necessário que oremos nesses aspectos, para que outras pessoas permaneçam firmes. Deus requer isso de nós, como igreja, sustentarmos uns aos outros em oração, fortalecermos uns aos outros em oração. Este é o segundo aspecto da oração, oração com pedidos. Pedir a Deus, para que Deus haja na vida dos nossos irmãos, revelando a Ele o conhecimento da sua vontade, a sabedoria espiritual e o entendimento para que Ele possa suportar os dias maus. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, versículo 12, dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança do santo do reino da luz. É necessário que façamos isso como igreja, fortalecendo-nos uns aos outros, orando por outros e recebendo a oração de outros em nosso favor, para que possamos agradar a Deus em toda boa obra, para que possamos permanecer firmes ao longo da jornada cristã, para que possamos agradar a Deus, para que possamos ser dignos de participar da herança dos santos na luz. Que Deus continue abençoando os amados irmãos em Cristo. Continue firmes nesta jornada. Continue firmes nesta trajetória. Que possamos a cada dia estar usando esta bênção de Deus, a ferramenta que Deus colocou à nossa disposição, a oração. Que nós possamos orar a Deus em gratidão pela vida dos nossos irmãos, mas que também possamos orar a Deus pedindo pela vida deles, pedindo a cada dia que eles entendam mais qual é o conhecimento da vontade de Deus, para que eles vivam com sabedoria, para que eles vivam com entendimento espiritual. Que Deus possa continuar nos abençoando nessa jornada, que possamos permanecer firmes como igreja, fortalecendo uns aos outros através da oração, unidos em oração. Em nome de Jesus eu agradeço a rica oportunidade, vou orar com vocês em poucas palavras, e que Deus continue abençoando. Pai, te dou graças pela vida dos meus irmãos e amigos que ouviram a Tua palavra. Continue acrescentando em nossas vidas, ó Deus, o ânimo de Te servir, o conhecimento da Tua vontade, a sabedoria necessária para suportar os dias maus. Que essa expectativa de vida eterna nunca saia das nossas vidas. Possamos ser edificados na fé a cada dia ao longo da jornada cristã. Em nome de Jesus que oro e agradeço. Amém. Temos aqui os pedidos de oração
deixados aí na live, Marciela pede oração por ela e sua família aqui na Bahia. Também tem um pedido de oração da irmã Bia, pedindo oração para Luana, sua amiga. Edinaura Rocha também fez seu pedido de oração, orar por ela, por sua família. Léo Paz pede oração por sua família lá em Mauá, em São Paulo. Que Deus abençoe aí a vida do nosso irmão Léo. Manuel Fernandes, lá em Mauá também, nosso irmão, pede oração pela sua família. Caio pede oração pela sua família em Mauá. Vamos estar orando. Joelma Maria pede oração por ela e por sua família. Luceni Paz pede oração pelo seu bebê, que está prestes a nascer, né, irmã? Nós vamos estar orando pelo seu bebê aí também. Deia Neves pede oração por ela e por sua família, né? Nós ficamos felizes com os pedidos de oração. Nós vamos orar agora. Se você tem algum pedido, deixe aí. Eu citei esses nomes aí e nós vamos orar por todos, mas lembrar desses irmãos que deixaram seu pedido de oração, amém? Então vamos orar ao Senhor. Eu te convido a orar comigo, onde você está. Vamos colocar a vida de cada irmão que participou conosco nessa noite, dessa live, e todos os irmãos aí que pediram orações, né? Nós vamos estar buscando ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero apresentar, meu Deus, a vida de todos os irmãos, Deus, que estiveram conosco nesta live, nessa noite, e a vida daqueles também que vão assistir depois, ó Pai. Que o Senhor possa falar grandemente no coração de cada um deles. Quero apresentar neste momento os pedidos de orações que foram feitos, ó Pai. Ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada pessoa. O Senhor sabe da necessidade de cada um deles, ó Pai. Ó Deus, eu quero apresentar a vida deles em Tuas mãos. O Senhor olhe com olhar de amor nessa noite, ó Pai. O Senhor sabe das necessidades. Aqueles que estão em São Paulo, ó Pai. Ó Deus, onde esse vírus está, Deus, matando muitas pessoas. Quero te pedir proteção por essas famílias, por essas vidas. Ó Deus, também aqui na Bahia, nossa igreja, ó Pai, muitos irmãos precisam do Senhor. Ó Deus, estão passando por momentos difíceis, momentos de luta. Ó Deus, estão lutando com enfermidades. Eu quero apresentar a vida dos nossos irmãos, os idosos, e do irmão Gildásio em Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, olhe por ele com um olhar de amor, ó Deus, e ajude a enfrentar aquela enfermidade. Deus, abençoe todos de uma forma geral, todos os irmãos da igreja, os idosos. Deus, que o Senhor possa dar proteção e livramento, e fortalecer a nossa fé nesta caminhada. Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, todos vocês presentes. Que Deus abençoe. É uma alegria muito grande ter vocês conosco, amém? E quarta-feira nós estaremos aqui de volta, celebrando o Senhor, nesse culto de adoração. E você não pode ficar de fora. Convide seu amigo, seus familiares, compartilhe essa live aí com seus amigos, talvez depois podem assistir. E nós vamos agora cantar um louvor, um cântico de adoração ao Senhor, juntamente com todos, amém? Vamos adorar o Senhor para finalizarmos com alegria. Amém. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou
rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Eloi, 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 Lama sabachthani, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, o bom Redentor, de novo clamou, de um novo clamor, sem forças porém, o mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, 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 lama sabachthani, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, o bom Redentor, de novo clamou, de novo clamou, forças porém, o mestre expirou, a luz se fez trevas e a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça da paz e o perdão. Eloi, 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 lama sabachthani, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, o bom Redentor, de novo de novo clamou, clamou, sem forças porém, o mestre expirou. amém. Até quarta-feira estaremos aqui transmitindo mais um culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.